fazer uma questão, né, para fixação. Bom, aqui, né, é uma questão da prova do vestibular da UEM de verão de 2012. E vem trazer aqui algumas afirmativas em relação aos Jogos Paralímpicos. Bom, número 1. Os Jogos Paralímpicos representam o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. Correto. Bom, falando aqui um pouquinho do significado da palavra paralímpico, né? O para significa ao lado, paralelo, e a palavra olímpico numa referência à ocorrência paralela entre os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos desde 1960. Bom, originalmente, né, esse nome ele era uma combinação de paraplégico e olímpico, com a inclusão de outros grupos de pessoas com deficiência e a união da associação ao movimento olímpico, modificou-se o nome, né? E também vou ressaltar aqui que os Jogos Paralímpicos eles começaram como um evento com fortes implicações sociais e com fins terapêuticos, mas depois de anos ele se tornou um importante evento esportivo para pessoas com deficiência em âmbito mundial. Então, a número 1 está correta. Agora, a número 2. O acordo assinado pelo Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional garante que a cidade sede gerencie tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos, promovendo a igualdade de acesso ao esporte a pessoas com e sem deficiência. Correto também. A quarta. O primeiro evento esportivo exclusivo para pessoas com deficiência foi realizado na Inglaterra, com o intuito de prestigiar atletas de alto nível que se tornaram deficientes em função de traumatismos ou de cirurgia mal sucedidas. A gente sabe que está errado, né? O primeiro evento esportivo exclusivo para pessoas com deficiência não foi realizado na Inglaterra. É datado de bem antes, né? Já existem registros que mostram que uma das primeiras aparições do esporte adaptado data-se de 1871, da School of Deaf, né, de Ohio, nos Estados Unidos. Foi uma escola de surdos e lá eles praticavam o beisebol. Também a existência do primeiro clube esportivo foi marcado no ano de 1888, também para pessoas surdas, mas agora em Berlim, na Alemanha. E em 1924 foram realizados em Paris, na França, os primeiros Jogos do Silêncio, com a participação de 145 atletas de 9 países europeus. E a gente sabe que, para além disso, né, na Inglaterra, os jogos para pessoas com deficiência, o trabalho, né, do esporte para pessoas com deficiência, ela surgiu da necessidade e da identificação que o médico Landon Gutman ele percebeu, né, na prática esportiva para a reabilitação dos ex-soldados de Segunda Guerra Mundial, que eram soldados que vieram com alguma lesão e, enfim, era esse o intuito, né? O início era usar o esporte com o intuito de reabilitação e socialização. Então, não podemos afirmar que ele tinha intenção de prestigiar os atletas de alto nível que se tornaram deficientes. Não é por aí. Agora, falando da número 8, né? A cobertura dos Jogos Paralímpicos pela mídia internacional é a mesma se comparada à cobertura dos Jogos Olímpicos. Haja vista a importância desses mega eventos esportivos. Não está certo, né? A cobertura das Olimpíadas e das Paralimpíadas, elas são totalmente diferentes. Quando se trata de Olimpíadas, ela é transmitida quase que 24 horas na TV aberta, na TV fechada, é o tempo inteiro. Já a Paralimpíada, ela tem ali o seu destaque, mas comparado com a Olimpíada, fica assim, uma aparição pequena, né? E aqui também é importante ressaltar a diferença, né, de importância comercial entre as Olimpíadas
e as Paralimpíadas, né? Mesmo elas tendo o mesmo objetivo, né? E serem organizadas por órgãos associados, existe aqui uma distinção de investimento econômico, né? Onde as Olimpíadas elas recebem muito mais investimentos que as Paralimpíadas. E a número 16, entre muitas cenas marcantes difundidas pela mídia durante os Jogos Paralímpicos de Londres 2012, encontra-se a velocista brasileira Terezinha Guilhermina, que após a queda do atleta guia no final dos 400 metros, joga-se na pista do Estádio Olímpico, abrindo mão da disputa do pódio. Isso ocorreu. O guia caiu e a Terezinha, em solidariedade, ela abre mão da disputa pelo pódio dos 400 metros. E ela é considerada a cega mais rápida do mundo. Então, enfim. Essa foi a nossa aulinha. Essas aqui foram as referências que eu utilizei para a montagem da aula. E eu agradeço a atenção. Se tiver alguma pergunta, por favor, deixe aí nos comentários.